Paz a todos. Hoje eu quero fazer uma pequena reflexão sobre a questão do medo. Eu tenho percebido e, na minha opinião, nós vivemos um momento de muito medo. As pessoas estão, a sociedade do medo, a gente ouve nas mídias, nas redes sociais, a questão das pessoas estarem apavoradas com a situação, principalmente, claro, da pandemia. Eu acredito que todos nós temos medo. O problema é como nós lidamos com o medo. Esta é a questão. Qual é o teu medo? Talvez você tenha medo de falar em público, por exemplo. Tenha medo de fazer uma prova em determinada situação. Tem que fazer uma prova, você fica com medo. Daquele nervosismo, né? Do medo de não passar. Talvez você tenha medo da vida. Você tenha medo do futuro, que te traz a ansiedade, te traz a preocupação. Qual é? Tu consegue entender e olhando para a tua situação, qual é o teu maior medo? O que te deixa com medo? Claro que a gente tem aqueles medos que eu acho que é até saudável. O medo de sair de noite, sofrer um assalto, não ir para uma situação que tu sabe que é perigoso. O medo, né? Por exemplo, eu estava com a minha filha na praia, eu fiquei com cuidado com ela na praia, que é perigoso e tal, ela é pequena, né? Aquele medo que é o medo que te protege. Não tô falando desse medo. Eu tô falando daquele medo que te atrapalha. Consegue detectar em ti o medo que te atrapalha? Porque esse medo vai te paralisar. Ele não vai permitir que tu dê passo adiante, que tu avance. Tem pessoas que estão paralisadas na vida, não conseguem dar um passo para frente por medo. Tem gente que entra numa redoma de conforto e fica naquela zoninha de conforto ali. Poderia dar um passo a mais e não dá por causa do medo. O medo tem esse efeito em nós, o medo tem um efeito paralisante. E a proposta que eu trago para ti nessa palavra é nós paralisarmos o medo. Estou falando desse medo que te prejudica. Esse medo que te impede de avançar na vida. Como eu falei, é uma pequena reflexão sobre isso. E eu quero pegar um texto da Bíblia para nós avançarmos sobre essa solução que eu acho que a gente pode ter como um antídoto contra o medo. Então eu quero ler contigo agora nos Salmos. Salmos no capítulo 56, versículo 13 e 4 diz assim, ó: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio, e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Olha só o que o salmista está nos dizendo. Mas eu, quando tiver medo, confiarei em ti. Quando ele sentir que o medo está chegando, ele vai confiar em Deus. Ele vai trazer o antídoto para o medo, que é a confiança em Deus. Por que ele vai dizer? Porque em Deus, ele fala assim, cuja palavra eu louvo. Em Deus, quer dizer, ele confia em Deus, ele crê em Deus, ele louva a Deus, ele tem um relacionamento com Deus. E ele vai dizer, eu não temerei. Com Deus, cuja palavra eu louvo, esse Deus eu confio, eu não temerei. O que pode me fazer um simples mortal? Olha a dimensão do raciocínio desse salmista. Ele está dizendo, não pode me fazer nada, porque eu tenho o Criador está comigo. Então, o que pode me fazer um simples mortal? Ele estava aqui numa situação, você vai ler o contexto, situação de guerra, o pessoal estava... tinha uma situação do pessoal querendo destruir ele ali. Ele vai falar no versículo 2, só para nós termos ideia do que está se dizendo: os meus inimigos me pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente. Ele está numa situação ali que pessoas estavam perturbando ele. Talvez você esteja numa situação onde pessoas te incomodam, pessoas te geram medo, as pessoas geram em ti angústia, insegurança. Talvez esteja até no local de trabalho.
Ou às vezes, quem sabe, até na família mesmo, o esposo, ou o pai, ou a mãe, ou o filho, gera insegurança, angústia, medo. Começa a pressionar até o teu limite. O conselho que eu dou para qualquer situação de medo, se é que eu posso dar algum conselho, né? A orientação, busque em Deus, como o salmista fez. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Comece a buscar Deus, comece a relacionar com Deus. E busca nele essa fortaleza para o teu coração. E diz: Deus, tira de mim esse medo, porque eu estou contigo. Se tu está com Deus, tu está com Deus. O que pode fazer um simples mortal? Busca em Deus a solução para o teu medo. Deus tem o controle da nossa vida, tem o controle da minha vida e da tua vida. Então busca nele. Esse é o recado que eu quero te dar hoje. Esse é o antídoto que eu quero que tu utilize. A confiança em Deus. Trabalhe isso na tua mente, no teu coração. E busca essa fortaleza no Senhor. Amém? Eu quero orar contigo agora. Senhor Deus, esteja com essa pessoa agora. Tira dela todo medo. Todo medo vai embora. E que ela possa buscar em Ti, a paz no coração dela. Que ela possa buscar em Ti e esse medo vai embora. No nome de Jesus. Amém.